Oi, pessoal! Estamos aqui para gravar o nosso terceiro episódio do podcast Conversação, que agora não é mais um podcast sem nome, conseguimos encontrar um nome para o nosso programa. Eu quero agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores e lembrando que o podcast é uma realização da empresa Levem e do projeto Emagrecer. Bom, hoje a minha convidada, ela é extra profissional. É uma convidada que não é clichê, mas eu sou fã número 1 desde sempre. E além de minha parceira de trabalho, onde a gente consegue trabalhar juntas, conversar sobre os nossos pacientes e ter muitas trocas. Inclusive, foi por causa dela que eu resolvi virar nutricionista, né? Então, além de trabalharmos juntas, ela é minha mãe. E eu não sei como a gente vai desenvolver, né, o programa, se eu vou chamá-la de Cristiane, mãe. Vamos deixar rolar, a gente vai ficar à vontade. Porém, os assuntos que a gente trouxe são estritamente profissionais, não é discussão de casa, não. Podem ficar tranquilos. Mãe, eu quero que tu te apresente para quem não te conhece. Fale um pouquinho sobre o teu trabalho antes da gente introduzir o nosso assunto de hoje. Então, pessoal, meu nome é Cristiane Langlois, mãe da nutricionista Andressa. Estou muito contente de estar aqui com vocês, pelo convite. Me formei na Universidade Católica em 2007 em psicologia. Hoje, atualmente, trabalho diretamente com desenvolvimento e comportamento infantil. Clínica, diretamente com a clínica em consultório. E espero somar nessa noite aqui, nessa conversação, né, sobre desenvolvimento humano, que eu acho que a gente sempre vai ter o que falar sobre isso. Só para contar um pouco da minha história para vocês, né? Quando eu tive transtorno alimentar na adolescência, eu comecei a estudar muito em casa, né? Na época em blog, Google da vida, sobre nutrição. E foi aí então, né, mãe, que eu escolhi a faculdade de nutrição para ser a minha atuação profissional. E eu lembro exatamente do dia em que tu me disse assim: o que tu vai fazer de diferente para te destacar como nutricionista? Eu disse: ué, como assim? E tu me disse: Andressa, uma nutricionista de sucesso não é uma nutricionista que só prescreve dieta. É alguém que entende sobre comportamento humano, sobre emoções e sobre a essência da vida das pessoas. Tu só fazer uma prescrição dietética é como se tu tratasse as pessoas como de forma robotizada. E o que eu quero te passar como psicóloga é que para que tu consiga ter um direcionamento profissional diferente e fidelizar os teus clientes, tu precisa entender um pouco mais sobre desenvolvimento e comportamento humano. Foi então que aquilo me virou uma chave nos últimos anos de faculdade. E eu fui atrás do que hoje a gente chama de nutrição comportamental, né? Que é uma abordagem da nutrição baseada na terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC, que usa algumas técnicas, né, de comportamento humano para a gente trazer o paciente para o presente, para a conscientização, e acaba resgatando alguns episódios de infância, adolescência. E foi aí que eu comecei a perceber, com a minha atuação e agora com os anos que eu tenho de atuação profissional, a importância de entender contexto familiar, a importância de entender sobre criação, a importância de entender sobre todo o círculo que tu tens, né? O ambiente que tu tens no teu desenvolvimento pessoal. Isso desde pequenininho. Que é o que muitas pessoas, eu vejo, mãe, não se dão conta. Às vezes, por ser criança, né, tratam criança como um ser que não entende, que não compreende, que não assiste. E da sua forma interpretativa, aquilo vai ficando guardado em caixinhas, né? Vai ficando guardado em memórias para o resto da nossa vida, o que consequentemente vai influenciar nas nossas escolhas também alimentares, né, puxando um pouco para o meu lado, mas escolhas de vida, inseguranças, medos, relacionamentos, né? Isso. Então, por que eu quis que a gente trouxesse esses temas, tá, hoje, que é sobre desenvolvimento de personalidade, desenvolvimento infantil, adolescência, que é uma fase tão difícil da gente conseguir entender, estruturar,
compreender, conversar. E os modelos, hoje em dia, os modelos de família que a gente tem, os modelos estruturais, como as nossas ações e reações influenciam nas ações e reações e interpretações das nossas crianças e dos nossos adolescentes, enfim. Mas só para fazer um link para o pessoal, o porquê que eu quis e achei pertinente num podcast que é voltado para nutrição, né? Também trazer essas outras esferas de saúde, porque compreendo que dentro da nutrição a gente envolve o ser. Exato. E o ser começa na gestação. Perfeito. Eu me lembro que quando tu estava buscando a tua profissão, tu não tinha bem certeza ainda do que tu queria, agora tu estava falando, que eu me lembro de ter te perguntado, tu quer trabalhar exatamente com o quê? Quais as áreas, né? A gente até foi para o YouTube ali, a internet, procurar as áreas humanas, exatas. Eu lembro de ter falado que tu queria trabalhar com pessoas e que tu queria fazer a diferença na vida das pessoas, com as humanas. Eu achei aquilo muito legal e foi daí que a gente descobriu que tu poderia começar pela nutrição. E eu sempre quis a psicologia, tu já sabe bem disso, eu nunca deixei de querer ser psicóloga desde os 6 anos de idade. A psicologia em Pelotas ela veio em 1972 para a Universidade Católica, eu nasci em 1972. Tu nasceu, que legal. E 8 anos depois, em meio às clientes dos negócios que a minha mãe tinha, muitos professores da Católica que passavam por ali, eu fui me identificando com as pessoas, com as falas, e eu sempre disse que ia ser um dia psicóloga. Sempre conto essa história para quem não sabe. E psicóloga para cá, psicóloga para lá, a vida foi se direcionando e eu consegui chegar lá e me formar. E eu acho que isso que tu falou é muito importante. Quando a gente pensa no indivíduo, é muito complexo, porque o homem é o animal humano mais complexo. Nós somos mamíferos, nós somos instintivos, nós somos também racionais e irracionais. Só que a nossa complexidade ela é a partir do momento que eu posso pensar sobre o que penso. Não só viver de instinto, como um animalzinho, quando está com fome ou quando está se sentindo acuado, ele vai agir por instinto. Nós temos as emoções, e as emoções nos regem. E isso que tu falou sobre a gestação, ela é muito importante, mas eu te diria que até antes. Quando a gente pensa em ser mãe, um casal ou um indivíduo, né, não necessariamente o casal, a gente já está criando, concebendo mentalmente esse papel. E isso já vai falar da minha maternagem ou da minha paternagem mais na frente. Então, a gente tem que entender que o indivíduo ele é biopsicossocial. O indivíduo não é só psicológico, o indivíduo não é só social e nem só biológico, genético. Ele todo o tempo vai caminhar nessa complexidade. E por isso que as coisas às vezes se confundem, se misturam. Ainda mais com as mudanças de 25, 30 anos para cá. Que mudanças? Eu posso dizer bem isso, porque faz 30 anos, vai fazer, né, que eu te ganhei. E era uma outra relação de vida social, familiar, ainda havia outras perspectivas para uma menina daquela época de 19 anos, que era o meu caso, né? A tecnologia, ela não estava dentro das casas em acesso, muito menos as crianças como hoje, a globalização da informação. Então há uma mudança de configuração enorme já desses 15 anos que me formei para cá e muito mais dos 30 anos depois que eu te tive. Então, por que eu escolhi também trabalhar com desenvolvimento e comportamento? Porque não adiantava eu sair, queria trabalhar só doença mental, só neurose, se essas coisas começam na base. Então, dentro da Universidade Católica, tá, com uma mestre, uma doutora, né, a Lúcia Grigoletti, que eu amo de paixão, minha professora, ali ela tinha o Mãe Bebê, uma formação, que hoje tem a Universidade do Bebê. E eu comecei a ver que a importância era começar dali, primeiro da mente da gestante, da mente da futura mãe, que já agia sobre o desenvolvimento também psíquico do bebê, do feto, do embrião. E aí me apaixonei por essa área, tanto é que trabalho hoje com crianças, adolescentes e adultos, clinicamente, e amo ver a transformação. Tenho pacientes que atendi com 5, 4, 3, 2 anos e hoje com 20, 26, 15. Tá? Então, isso não tem preço da gente ver todo esse desenvolvimento, mas a gente tem sim que ver o indivíduo como um todo. Ele não é uma coisa só. E essa complexidade vem do ser humano. O que a gente chama de humano é essa complexidade. E o que eu acho mais incrível assim é que hoje a parte da psicoterapia ela cada vez está sendo mais exposta e estamos conseguindo perder o preconceito.
Ainda existem alguns pais, eu atendo adolescentes, onde eles me relatam, olha, meu pai acha psicoterapia bobagem, meu pai acha que é um investimento que não é válido, né? Então, ainda existe um pouco dessa mentalidade, mas muito menos do que antes. E hoje as pessoas estão compreendendo que, não sei se eu posso falar todas, mas a maioria das atitudes, consequências, relações que a gente tem, né, consigo Sim. e com os outros, se dá nesse desenvolvimento, desde a gestação, né, quanto o desenvolvimento com o ambiente, algumas situações que tu vivia no teu contexto familiar, na escolinha, né, bullying que existia no colégio, que poderia parecer besteira, era brincadeira de criança, isso vai traumatizando certas crianças e na vida adulta isso vai gerando uma insegurança bárbara, absurda, que pode ter impacto nas escolhas profissionais, nas relações sexuais, nas escolhas alimentares. Perfeito. E até mais que isso, Andressa. Tudo isso que tu falou, mas vamos pensar nesse indivíduo que eu falei, biopsicossocial, e nessa mulher que pensa um dia gestar ou ser mãe, ela já traz uma ontogenia da própria família. Isso psiquicamente falando. Então, como eu sou biopsicossocial, o meu social também está dentro do comportamento familiar ao qual eu estou inserida, né? Não só na região, como Pelotas, Rio Grande do Sul, isso fala de mim. Cultural, que é o social, que está inserido na família em que eu nasci. E essa família tem crenças. E todos nós temos crenças que não são só das nossas experiências depois de nascido, né? E sim também da própria história da família. Aquela coisa, muitas vezes, do bebê que nasce na sala de parto, e a primeira coisa quando se olha aquela criança, que ela ainda apenas é um ser nascente, nascido, é a cara do fulano, é o nariz de não sei quem. Na verdade, isso já são projeções naquele ser, que, na verdade, ali até então é uma tábula rasa, mas ela já está sendo inserido nela alguma crença. E o inconsciente vai captando tudo isso. A gente tem que entender que existem várias leituras, né? Existem várias formas de se comunicar, não existe só a verbal, né? A verbal é essa falada que a gente está conversando aqui, mas tem a não verbal, tem a projetiva, tem a da fantasia do casal, das famílias, os medos, as crenças, as neuroses. Nós somos seres neuróticos. Nós não somos normóticos. Quando a gente está normótico, a gente está doente. Ou a gente está num pico de depressão, ou de ansiedade, ou até mesmo de psicose. Então, no neurótico, ele oscila. Por isso que, às vezes, a gente não dá conta da gente mesmo, por isso que, às vezes, a gente não acha que não se conhece o suficiente. E, na verdade, não se conhece mesmo. É diariamente uma autoconstrução e reavaliação. E, às vezes, tu traz de uma vida inteira, né, características e formas de escolha que foi te passado, e quando tu começa a entrar em contato com uma sociedade diferente ou com ambientes diferentes, tu percebes que tu queres fazer escolhas diferentes também do que o teu contexto familiar te ensinou ou criou de expectativa em relação a ti. Então, a gente tem uma mania de dizer eu sou. E eu gosto de trabalhar que a gente não é, a gente está. Está, tá? Eu não sou Cristiane psicóloga. Eu estou. Pode ser que amanhã eu não esteja neste papel. Eu gosto de falar isso com os pacientes que eu trabalho com excesso de peso. Tu não és com esse excesso de peso, tu estás com esse excesso de peso, porque daqui a um mês tu pode estar completamente diferente. Segundo a ciência, daqui a 30 dias a gente está com outro modelo celular. A pele se transforma, as células internas se transformam, a unha cresce, a gente corta o cabelo. Então, se a gente está sempre mutando, a gente não é, a gente está. Então, o mais difícil é quando eu acredito que eu sou, e aí eu sou uma crença, eu sou uma ideia, eu sou um modelo, né? Então, eu tenho que estar sempre fazendo backup em mim mesma disso, me olhando e reavaliando. Isso eu quero do modelo que eu tive, isso eu não quero. Porque, na maioria das vezes, as famílias vão dar o que tem e o que melhor acham que tem. Cabe a mim a reformular, a reorganizar tudo isso a partir de novas escolhas. Isso me torna humano. É me fazer melhor daquilo que me fizeram. A resiliência e inteligência emocional. Quanto mais resiliente eu for em todos os aspectos da minha vida, mais emocionalmente eu estou evoluído. E muitas pessoas não têm condições sozinha de fazer essa resiliência. E para conseguir ser mais resiliente e desenvolver essa inteligência emocional, tu precisa, muitas vezes, reencontrar o teu pior. Perfeito. Né? Tu precisa entrar em contato com características tuas e familiares
que não são legais e que, num primeiro momento, te assustam. Aí é que tá. Por causa do modelo, a gente cria uma ideia de perfeição, né? E depende de onde tu está inserido, isso é cobrado ainda mais. Por isso que eu disse que houve muitas mudanças de modelo que algumas pessoas não estão conseguindo acompanhar. Depois da pandemia, outras mudanças ainda vieram. Então, o que a gente tem aí? Vários modelos circulando na humanidade hoje em dia. Nós estamos vivendo, e sempre vivemos, entre várias gerações, e isso às vezes gera conflito. Há 30 anos atrás, que a tua geração é completamente da minha, que vou fazer 50, né? A geração do teu irmão, que tem 25, já é diferente. Então, tu imagina as gerações que estão chegando agora. E eu vejo esse conflito já nas famílias, essa dificuldade de integração, de orientação, capacidade de comunicação e troca. Eu vou seguir um cronograma, tá? Que eu gosto sempre de trazer, porque como é muito assunto, eu tenho medo que a gente às vezes se perca. Claro, e é complexo mesmo. Na ordem, tá? Então, pensando em infância, adolescência e formação de identidade. Como a gente já trouxe aqui, é na infância que a gente começa essa formação de identidade, né? E identificação também de traços de personalidade. Acho que esse é uma parte do nosso episódio que é de suma importância, porque criança já consegue nos dar alguns sinais de traço de personalidade, né? E dessa identidade. Como? Então, eu vou usar uma analogia que eu gosto muito em consultório, tá? Que é minha analogia, criada por mim por esses anos de prática. Eu sempre digo assim, ó, os anos mais importantes de uma formação é a infância. E a infância ela é dividida em bebê, primeira e segunda infância. É a mesma coisa que a construção de um prédio. A fundação desse prédio é importante. O teu prédio tem 29 andares, o meu tem 49. Então, tu imagina como a estrutura é importante. Então, as crianças que são de 0 a 3 anos, elas são bebês. É um tipo de psiquismo. Ao mesmo tempo que é um psiquismo mais primitivo, para entender e integrar algumas coisas, ele é o mais móvel para a mudança. Eu digo assim, é que a gente faz grandes mudanças em transtornos infantis e bebês, porque eu digo que é gelatinoso, um psiquismo que móvel. A partir dos 4 anos até início dos 7, a gente chama de primeira infância. Aí eu já digo que esse psiquismo entrou no modo massa de modelar, porque eu moldo, e com muita facilidade ainda, mas não é tão rápido quanto uma gelatina, tá? Eu pensei em gelatina porque é algo que se mexe, que se modula muito rápido. Depois, na segunda infância, também eu estou de 7 a 12, ainda na massa de modelar, mas uma massa de modelar um pouco mais densa, mas ainda se faz grandes e rápidas mudanças no desenvolvimento psicológico, psíquico. A partir da pré-adolescência, 13, 14 anos de adolescência, ao longo da idade adulta, eu chamo de argila, porque tu molda, mas às vezes já está mais ressecado, pode quebrar, já não é uma gelatina, já não é uma massa de modelar esse psiquismo. Quero que tu chegue na parte adulta, tô até com medo do que Não, a parte adulta é argila. Na verdade, a terceira idade, a partir da terceira idade, alguns, não todos, a gente nunca generaliza, alguns psiquismos engessam. Não sei, não é da tua época, às vezes brincar com gesso que a gente colocava em forminhas, botava para esfriar no congelador e tirava. Pois é, ali é um gesso, aquilo cai e quebra. E para te modular, às vezes não dá, mas não são todos. Por isso que os nossos avós são tão cabeça dura. É tão difícil, na verdade não é cabeça dura o termo, é difícil para eles porque eles têm um contexto de 60, 70 anos de crenças, né? E um outro tipo de cultura, um outro tipo de olhar. Lembra que aquele indivíduo, nós somos biopsicossocial. Então imagina na época da minha mãe, da tua avó, como era o contexto, o que se esperava dela, qual era o modelo de mulher? Completamente diferente do teu hoje, já passou pelo meu. Então, a gente tem que estar sempre olhando para isso. Aí, pensando na criança, como tu falou, sim, essa criança ela já dá traços de personalidade. Traços a partir do momento que está em útero. Ela é mais agitada, ela chuta mais, ela dorme mais, ela se mexe mais. Cada gestação é uma. Tu era super quietinha, o teu irmão me dava 500 chutes, nem tinha nascido ainda. Sempre foi mais agitado, né? Mais energético. Bom, essa criança nasce, ela cai no modelo. Ela cai nessa projeção sobre ela também, expectativa. Não tem como. É o que a gente tem. Já nos foi passado assim, a gente vai seguir.
Aí ela começa a se modular. Só que ela está em processo de mudança. Então, se eu prestar atenção que alguns traços já se apresentam mais difíceis, com mais dificuldade da própria criança lidar, por exemplo, com tolerância à frustração, que é isso que se trabalha muito na primeira infância. Raiva, que é a tolerância à frustração. Irritabilidade. Medo, exatamente. Todas as emoções, elas estão extremamente abertas e primitivas ali. E essa criança mal se conhece, o psiquismo dela ainda é muito primitivo. Imagina se ela vai fazer essa leitura. Aí ela precisa do adulto. Só que às vezes ela está com um adulto temeroso, angustiado, inseguro, que também já não passou por essa fase dela tão bem. Eu digo assim, que quando a gente tem filhos em casa, a gente reencena cada fase de novo da nossa vida. Eu, quando tinha vocês criança, com certeza revivi a minha infância com os meus pais. E aquilo às vezes me assustava, eu tinha que buscar outro modelo, Sim. ou acabava reproduzindo. Por isso eu digo que somos neuróticos e está tudo bem. A questão não é não poder errar. A gente vai errar. Graças a Deus existe borracha. O problema é persistir no erro. A gente tem a obrigação de não persistir nos mesmos erros, porque vamos cair noutros que já não são primariamente nem nossos. Ou perceber o que tu não consideras adequado, correto naquele teu modelo de família e como que tu gostaria de fazer diferente na tua família. Exatamente. Né? Eu acho que isso... Bom, eu faço terapia há 20 anos, né? Então, eu acho que eu tenho muito essa percepção de conseguir separar contexto familiar por conta também da terapia. Eu lembro que a Débora Vasconcelos, que foi minha primeira psicóloga, ela me dizia, Dessa, a gente tem uma expectativa de que os nossos pais, eles são que nem nos contos de fadas. Eles são perfeitos. E os nossos pais, eles não são perfeitos. Eles também, às vezes, podem ser bruxas, né? Naquele conto, dependendo do contexto em que tu tá, porque eles também erram. E fazendo outra analogia, existe a música do Legião Urbana. Estava pensando nela. Né? Que é... Os seus pais, eles são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. É isso aí. E quando eu escutei essa frase, eu fiquei pensando, é isso. Às vezes a gente cria, assim como os pais criam muita expectativa, né, nos seus filhos. Eu não sou mãe, mas eu sei disso pelo que eu vejo no consultório e também por já ter sido adolescente, né? A expectativa que existe muitas vezes do não errar, ou de ter uma boa escolha profissional, ou de no colégio tirar ótimas notas, né? O que a gente sabe que às vezes nem é isso o mais importante, porque às vezes aquele 10 não significa um aprendizado, de fato, né? Enfim, os pais criam essa expectativa, a gente também cria muita expectativa em relação aos pais e espera que eles nunca falham, né? Fica sempre naquela expectativa de que os pais não podem errar, de que os pais não podem faltar com a gente, de que os pais têm que estar sempre disponíveis para os nossos querer ou para as coisas que a gente espera deles, da forma como a gente espera. Mas eles, além de pais, eles são vida pessoal, profissional, tem outros contextos. E seus medos. Seus medos. E quando a gente aprende a respeitar isso, eu acho que as relações ficam muito melhores. E eu, por exemplo, só consegui entender isso, enxergar isso da nossa casa quando eu saí de casa. Perfeito. Porque às vezes, estando dentro desse núcleo, desse círculo, tu não consegue enxergar de fora. Mas quando tu olha da janela de fora, tu começa a perceber, né, vários pontos e te dá conta, não, mas aquilo é assim, mas eu também estava inserida daquele jeito que estava errado. A minha forma de comunicação estava errada, eu estou esperando demais dali, eu poderia fazer diferente. A gente tem que trabalhar o não julgamento, tá? Por que a gente sofre? Porque a gente julga demais e aí a gente depois não quer ser julgado. Tenta passar um dia sem julgar alguma coisa. Sim. Faz esse exercício, tu não vai conseguir. É muito difícil. Não tem como. Porque já faz parte do nosso psiquismo, do nosso modelo de pensar, julgar. Julgar, quando eu digo, não é só maldizer alguém ou alguma coisa. Julgar é ter uma opinião. Né? A gente não consegue ficar sem uma opinião, senão a gente se sente solto, vazio. E, na verdade, eu não preciso ter uma opinião. Eu preciso experimentar as coisas e ver o que aquilo significou para mim. Então, o que eu faço com as crianças? Eu faço essa leitura emocional. O meu papel como psicólogo infantil é fazer as crianças terem uma capacidade de fazer uma leitura emocional de si mesmo. Tá? Porque isso é muito importante, ela vai levar para a vida toda. E o que não é ensinado em lugar nenhum, né, mãe? Em lugar nenhum. As escolas ainda recém estão começando a educação emocional, que eu fico muito contente, mas isso de uns 3, 4 anos para cá que eu vejo. Porque o que é
nos ensinado muitas vezes na infância que tu não pode ficar triste. Não fica triste. Vem cá que eu vou te dar tal coisa. Não pode chorar. Tu não pode chorar, tu não pode sentir raiva. Só que se conseguirem nos ensinar a interpretar esses sentimentos, essas emoções, conseguir acomodá-las dentro da gente e a forma correta de canalizá-las, né? E criança fala disso tão francamente. Criança é tão puro ainda porque não está tão dominado, né, pelas crenças e pelo psicossocial, que é incrível de ver. Elas têm uma condição, uma clareza de falar sobre. Elas não conseguem interpretar sozinha muitas vezes, né? E hoje mesmo, dando um exemplo, agora de tarde, um adolescente que eu trato dele me perguntou assim: por que os pais têm que muitas vezes educar gritando? Por que os pais gritam tanto para dizer o que é certo para a gente? E aí eu disse para ele assim, ó, e até gostaria de deixar aqui o livro Equação da Afetividade. Sabe? Equação da Afetividade. Eu não estou agora com os nomes dos dois autores, pai e filho psicanalistas, mas é ótimo, depois eu posso passar para o pessoal. Na Equação da Afetividade, ele fala exatamente isso, que os pais têm muito medo, e é através do medo que eles educam os filhos. Então, quando um pai grita, bate, bota de castigo, o que move essa raiva é o medo de errar enquanto pais, o medo de não fazer o seu papel. Ali ele explica, assim, ó, enormemente, muito claro, a amígdala do nosso cérebro, como funciona, as áreas frontais, as áreas que são ativadas com o medo. Aí eu expliquei para ele isso. Ela, no caso, tua mãe, tem tanto medo de errar no papel de mãe, que ela trabalha com medo. Se tu conversar com ela de outra forma, se tu disser para ela que tu tá ali, que tu tá entendendo, que tu a ama, que ela não precisa gritar, que vocês podem conversar depois, a coisa vai fluir. Agora, se tu grita com ela grita contigo, vocês se igualam. Cadê o adulto? Porque o adulto está trabalhando com medo e a criança, o adolescente, vai se defender disso. É um reflexo, né? É um reflexo. Então, eu sempre me preocupo em trabalhar, falar e comunicar. Muitas vezes os pais, para educar, estão falando 10 mil vezes, como eles me dizem. Eu falo 10 mil vezes e não adianta. Mas a gente só tem 2 ouvidos e 2 orelhas. Então, eu sempre digo assim, ó, fala 2 vezes e na terceira age. Se é tirar um computador, na terceira tira. Se é pedir para comer, na terceira vez leva para a mesa. E mudar a tua forma de fala, né, que é de se comunicar, porque se tu tá tentando te comunicar de um jeito e a resposta que tu tá tendo não é a que tu gostaria, e isso não só falando de adolescentes, mas em diversas relações que a gente tem. Às vezes, com pais, por exemplo, eu quero conversar contigo sobre alguma coisa que está me chateando, mas eu estou tentando, eu já gritei, eu já fiz birra, eu já fiz de tudo, não consigo chamar a tua atenção. Bom, eu preciso ter inteligência emocional, e claro que falando na teoria parece fácil, né? Mas na prática não é. Mas eu preciso usar dessa inteligência emocional para conseguir me comunicar contigo de uma forma diferente. Então, os pais me pedem muitas fórmulas. Qual é a fórmula do limite? Qual é a fórmula da boa relação? Não existe fórmulas, mas eu crio, né, algumas analogias, como eu te disse, para ajudar. O que eu vejo? Nessa forma de comunicação que às vezes não acontece, é muito por causa da coerência e inconstância. E aí a consequência é outra. Então eu brinco, cuidem os 3 Cs. Tu está sendo coerente naquilo que tu está dizendo e fazendo? Tu está sendo constante cada vez que aquilo acontece? Porque senão a consequência vai ser melhor ou pior. E isso muda muito. Eu tenho um retorno de que isso melhora muito nas relações. Porque começa na incoerência do adulto. O adulto é incoerente primeiramente com ele. Nós somos incoerentes na nossa vida. Só que a gente não se dá conta. Aí eu quero que uma criança ou um adolescente funcione corretamente, só que ele está vendo a minha incoerência. Ele está vendo e assistindo diariamente a minha constância. Então a minha comunicação ela não é só verbal. Ela passa também pelo não verbal. Né? Pelo próprio meu comportamento. Eu vou dar um exemplo nutricional, né? Às vezes eu estou tratando um paciente adolescente, conversando com ele, com os pais, e aí faço orientação nutricional de um café da tarde, por exemplo. O adolescente está disposto àquele café da tarde diferente. A criança, vamos pensar numa criança. Só que aí na frente dele está o pai comendo coisas completamente erradas, tudo diferente do que eu falei na consulta. Bom, estás esperando do teu filho uma atitude muito racional, né? Exato. Que naquele momento não vai acontecer, porque a tua atitude vai estar se comunicando e influenciando também a atitude dele. Exatamente. Então, eu acho que tem um livro que é As 5 Linguagens do Amor, que fala sobre relacionamentos afetivos, né? Mas eu gosto bastante de dar ele de exemplo para que a gente entenda também as formas de comunicação nas nossas relações interpessoais. Isso, ali fala muito isso, né? Como que eu
queria receber amor, como que eu quero ser amada e como que eu sou. E como eu amo. É bem isso. Também muito comum esse conflito. Eu sou amada, mas eu não sinto que sou porque não é dessa maneira que eu aprendi a receber. Aí vem o outro e me dá da maneira que ele aprendeu. Aí começa de novo a complexidade da comunicação humana. Então, eu tenho que dizer para o outro, olha, até entendo que tu me ama, mas eu preciso de... E não sei se tu vai ter para me dar. Às vezes os casais estão conversando comigo e eu digo, tu tá querendo algo que ele ou ela não tem para te dar. Então, tu vai ter que buscar isso em ti, para ti. Porque nem sempre o outro vai ter tudo que eu preciso e nem deve, né? Assim como eu tenho que dar também. Então, nas 5 linguagens de amor, ele fala muito isso. Por exemplo, eu quero ser amada ganhando presentes, mas eu não sou amada ganhando presentes, mas o meu marido vai lá e resolve os meus problemas. Eu quero ser amada tendo uma relação romântica, ganhando flores, sendo convidada para viajar, mas o meu marido passa lá pintando, por exemplo, a casa para eu economizar. Então, existem várias formas de ser amado, existem formas como eu gostaria de ser, como eu estou sendo e como eu amo. Só aí já é uma complexidade enorme para a gente falar sobre relacionamento. Exatamente. E aí tu traz a tua forma de amor, né? As tuas vivências de toda uma vida. Expectativas. O teu parceiro ou o teu amigo, amiga, enfim, também. E aí, se não existe essa comunicação, fica tudo muito vago, muito solto. E outra coisa que eu também gosto muito de pedir para pensar é assim, a gente bota muito poder no outro. A gente está sempre dizendo que o outro me fez, o outro me deixou, o outro me traiu, porque o outro. Aí, cadê o meu poder? Cadê a minha força? O que eu faço com isso se está no outro? A gente tem que trazer o poder de novo para a gente. Não, o que eu quero a partir disso? O que eu suporto disso? O que eu quero para mim? Né? Quando eu saio do outro, o outro muda. Porque eu não tenho o poder de mudar ninguém. Eu tenho o poder de mudar a mim mesma se eu estiver consciente, inclusive, disso. Senão eu fico num círculo vicioso, reproduzindo, e até às vezes em várias relações, um mesmo padrão de sofrimento. E, mãe, eu acho que outro ponto difícil também é, às vezes, a gente aceitar que algumas relações não servem mais para aquele momento, né? Aí depende da dependência de cada um. Emocional. Porque até relações... Não estou falando só de relações como casamento, que a gente vê hoje em dia o número de pessoas que se separam, né? Enfim, isso é assunto para outro podcast. Mas relações de família, por exemplo, tá? Quando eu saí de casa com 23 anos. Eu entendia que para eu conseguir tendo uma boa relação familiar, que a gente sempre teve, eu precisava naquele momento me afastar e criar a minha segurança e a minha independência emocional. Então, deixa eu falar uma coisa muito importante sobre isso. Para te ver, tu vai fazer 30 anos e tu saiu com 23. A adolescência agora está indo até perto de 24, 25. Então, tu saiu, tu não era mais considerado uma adolescente, tá? E tu precisou sair para adultecer. E adultecer-se rapidamente. Hoje tu é uma mulher, tu é independente, tu é uma profissional, tu não depende em número, gênero e grau dos teus pais. Sim. Mas porque tu fez isso aos 23 anos, no início da tua idade adulta. Hoje, a gente tem que entender que com 25, 26, 27, 28, muitas vezes 30, ainda estão em casa, às vezes até sem perspectiva, às vezes estão em casa formados, trabalhando, mas está cômodo, os pais também acabam aceitando esse modelo, né? Então, a gente tem que ver todo esse processo de mudança, e tudo isso fala de família, de sociedade, de grupo, de crença. E isso depende muito, eu acho, também da pressa que tu tens para conquistar as tuas coisas, buscar as tuas coisas. Fala muito de um comodismo também, né? Muitas vezes. Mas aí nós estamos falando também de traços, aí sim dos traços de personalidade. Tem pessoas que são, por natureza, mais dependentes, mais temerosas. Tem pessoas que logo querem se desvencilhar, querem buscar a sua vida, ser capaz, mas isso vai depender, aí sim, daquele traço de personalidade que começa lá embaixo, e que muitas vezes eu trabalho lá embaixo a dependência, o medo, né, a desvalorização, a baixa estima. Por exemplo, a auto e baixa estima, ela vai começar a ser realmente construída na segunda infância, a partir dos 7 aos 12 anos. É ali que eu construo minha auto e baixa estima. Por quê? Porque ali eu tenho maior consciência do meu eu, do meu ego, do meu self. Antes disso, eu não tenho essa consciência. Então, eu posso até
me comparar com alguém aos 4, 5 anos, mas não devido à proporção de consciência de quem eu sou num grupo, por exemplo, a partir da segunda infância. Aí tu falou de bullying. Quem já não sofreu bullying na segunda infância, entre primeira série e oitavo, hoje 9º ano? Ali onde a maior parte do nosso desenvolvimento psicológico e psíquico, emocional e de personalidade se forma. Aí na adolescência eu tenho que procurar um grupo para ter uma identidade. Porque na adolescência, meu pai e a minha mãe infantis já não me servem mais. E eu também não sou adulto. Por isso que é tão difícil, às vezes, para algumas famílias lidar com o adolescente. Porque o adolescente está em completa mudança. Ele não é mais aquele filho pequeno, aquela criança. Ele não tem mais a relação com aqueles pais infantis. Mas também ele não tem um modelo de adulto, porque ele não é. E ele ainda não reconhece os pais como um adulto. Então, ali começa a complexidade e de mudanças de valores, e aí da gente ter que trabalhar a compreensão, o choque de gerações e tudo mais. E muitas vezes é na adolescência que tu começa a ter contato com outros grupos, né? E tu começa a ter mais discernimento também do que tu queres, não queres, o que tu considera certo, errado. Mas isso é feito através de contato. Agora a gente ficou 2 anos e meio em isolamento. Eu lembro que quando começou o isolamento, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, a minha adolescência já foi envolto de um transtorno alimentar sem pandemia. Imagina numa pandemia, né, com isolamento, onde esse contato todo não pôde existir. O que tu acha, assim, das consequências que a gente pode observar na sociedade dos adolescentes hoje em dia após esse isolamento? Então, essa mudança começa, como eu te disse, de uns 20, 25 anos para cá, com a tecnologia mais presente dentro das nossas casas, tá? Eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário, estamos aqui por causa dela. Acho que tudo na vida é uma questão de dose. Se eu beber água demais, vai até doer o meu estômago. Se eu não beber água, eu vou ficar desidratada. Então, eu acho que como diz o ditado, o veneno e o remédio é a dose. Acontece que, com a tecnologia, o que aconteceu? Começou a se desenvolver uma outra forma de se relacionar, que não precisa tão mais do presencial, não precisa tão mais dessa troca afetiva que estamos tendo aqui, olho no olho, percepção corporal. Isso está tendo agora via celular, via computador, né, a internet, as redes sociais para relacionamento, os catálogos. Então, não é negativo isso, só é diferente. Isso não está sendo compreendido por muitas pessoas. Aí, o que acontece? Naturalmente, o adolescente ele vai se isolar. Ele vai se isolar do grupo família, porque ele tem que buscar a identidade dele com os outros grupos, como tu disse. E com a tecnologia e os pais tendo que trabalhar, e agora com a pandemia, o que aconteceu? Esse isolamento, esse mundo muitas vezes autístico das famílias, aumentou. Aí as famílias se desconectaram, porque tinham que trabalhar, né, online, em casa, home office, os filhos tinham que estudar, home office, e cada vez foi ficando mais afastada a coisa. Quando eu quero sentar com um filho, eu não tenho o que conversar, ou o filho não tem interesse em sentar comigo, né? Porque é muito mais interessante a rapidez, a velocidade do contato pela internet. Eu estou aqui, eu me comunico com o outro lado do mundo, eu não preciso mais viajar, esperar, marcar um encontro. Mas isso deixou também, mãe, não sei se tu concorda, mas eu vejo que isso deixou também as relações mais rasas, de certa forma, né? Mas é o que eu estou querendo dizer, o contato, de certa forma, humano diminuiu, ele é mais tecnológico. E aí, para mim, perceber melhor o outro, ainda não se substituiu essa relação aqui, né? Eu sempre digo, vamos usar a tecnologia, mas vamos sair, vamos encontrar, né? Até porque uma comunicação, por exemplo, via WhatsApp, tu não consegue ver expressões, comunicação exatamente, corporal, e às né? vezes eu te falo uma coisa e parece que eu tô fria. Ai, o que tu tem? Por que tu tá grosseiro? E às vezes, na verdade, eu tô respondendo rápido porque eu tenho outra coisa para fazer. Então, há uma pior ainda de interpretação nas relações se a gente não tiver cuidado com tudo isso. Tem que se saber usar tudo isso e dosar o uso de tudo isso. As relações humanas, ainda o ser humano precisa do humano para se formar. Eu sempre digo, criança pequena, mais do que nunca hoje, tem que estar em pré-escola. A partir de 1 ano, 2, eu sou super a favor. Porque o humano se constrói com o humano e com os iguais. Hoje, se tu bota uma criança pela primeira vez aos 4 anos numa pré-escola, ele não vai conseguir acompanhar os de mesma idade. Já passei por isso, já vi isso. Tem que colocar a criança com os menores, porque ela não está sociabilizada. As crianças estão indo com meses, 1 ano, no máximo 2 para uma pré-escola. O desenvolvimento foi mais rápido. O desenvolvimento humano, embora a tecnologia esteja aí cada vez mais, ele precisa ainda do humano. Isso ainda não mudou. Uhum.
Por isso a gente está tão atrapalhado, porque é muita informação, é muita rapidez de toda essa informação e, às vezes, contatos atrapalhados e diálogos truncados. E outro ponto que eu acho importante a gente levantar, que eu vejo que isso causa também muito impacto no consultório, porque, como eu falei lá no início, tá? A parte da nutrição, ontem eu estava falando com um amigo sobre isso e ele me disse, eu nunca imaginei que nutrição envolvesse tantas coisas. Eu achava que nutricionista era só prescrição dietética. E agora eu vi tu falando com psicólogo, com psiquiatra, com médico, em 1 hora sobre pacientes. Então, né? Quando tu escolheu essa profissão que tu falou, que eu te falei, né, sobre humanos, né, e o que tu queria, a minha preocupação era que tu entendesse exatamente isso. A nutrição é fundamental. Porque como é que o indivíduo se comunica pela primeira vez? Pela boca. Pela oralidade. Eu estou num útero, não preciso de nada, o cordão umbilical me alimenta. Eu estou envolvido em uma bolsa d'água, estou quentinho, estou na temperatura certa, pá. Quando eu saio com essa luz para esse mundo, qual é a primeira relação que a gente tem humana? A boca. Ou num peito, ou numa mamadeira, ou num bico. E ali, antes de eu falar, antes de eu mesmo às vezes enxergar, eu entendo alguma coisa, que aquilo está fazendo algo, já está processando hormônios no meu cérebro e já está me acalmando. Então, a nutrição, para mim, ela é básica. É o primeiro ato de amor e de relação humana. E tu chora, te dão comida. Tu resmunga, te dão comida. Quando tu não consegue falar... Aí tu né? está falando de comunicação de novo. O choro, o que aquele choro é? De manha, de fome, de dor? Mas às vezes é uma coisa só para aquela mãe. Então ela qualquer coisa bota no peito, dá mamadeira, ela não faz a leitura, provavelmente porque também não fizeram bem com ela, e aí ela vai passar esse padrão e assim sucessivamente as coisas se vão. Por isso é tão importante a terapia para a criança, que tu disse que agora o preconceito está diminuindo. Sim, é muito mais fácil eu trabalhar as neuroses naturais do desenvolvimento entre primeira e segunda infância. Na gelatina. Lá na gelatina e na massa de modelar, com certeza. Do que na argila. Mas só para não perder meu raciocínio. Por exemplo, tem adolescentes que eu atendo que têm compulsão alimentar, por exemplo. E para mim é muito importante entender em que contexto do dia começam essas compulsões. Tá. Normalmente... são quando eles estão sozinhos em casa, quando eles se sentem abandonados, quando os pais ainda não chegaram do trabalho. Então, são em momentos vazios que eles vão lá e buscam a comida. Porque tá difícil ficar consigo mesmo. Exatamente. Não foi aprendido, né? A gente está sempre olhando para fora. Volto a dizer, quando a gente nasce, alguém olha para a gente e diz que a gente é parecido com esse ou com aquele. E aí a gente aprende a olhar no espelho. Não olhar de dentro para fora, a gente aprende a olhar de fora para dentro. E é por isso que é tão difícil quando eu estou comigo. Tem pessoas que me dizem, eu não consigo ficar comigo. Aí eu digo, tu tens que ser o teu melhor amigo. Bom, tá sendo o teu pior, né? Eu era essa pessoa, né? Quantas vezes... Por isso eu digo aquela hora, não dá para botar no outro tudo, porque o outro isso, porque o outro aquilo. Primeiro é eu. Quando eu me sinto só, eu tenho que pensar, não, eu não estou sozinha, eu estou comigo. Aí depois, claro, eu vou precisar do espelho, que é o outro, para refletir a minha autoimagem. Mas primeiro eu tenho que estar comigo. Isso tem que ser trabalhado desde a infância. E é muito difícil tu te dar conta. Por isso que eu falei, quando a gente faz terapia, a gente entra em contato com partes nossas que não é legal perceber, não. Quando eu comecei a perceber e tive que aceitar que eu não sabia ser só, eu não sabia ficar sozinha, porque eu dizia, não, eu sei. Mentira, porque eu tinha que estar sempre num trabalho extremo, ou sempre acompanhada de alguém, ou sempre envolvida com amizades que eram tóxicas, e que eu sabia que eram tóxicas, mas que, no fundo, era uma companhia para momentos que eu me sentia vazia. Para te ver como é importante a gestação, tá? Tu sempre apresentou traços de ansiedade, e desde bem pequena, mas eu fui mãe aos 19 anos. Né? Eu fui mãe assustada com esse papel. Tu chegou de presente para mim. Eu assumi um papel que eu não estava preparada. Eu não tinha me preparado para casar e ter filho aos 19 anos. Mas como tu veio e para mim sempre foi um presente,
de alguma maneira eu tirei aquilo de dentro de mim com muito medo, e lógico que toda a minha angústia e ansiedade tu captou. Já 5 anos depois, quando eu fui mãe do teu irmão, que ele já tem outra personalidade, eu já tinha passado por muita coisa, eu já sabia como é que era, outros aspectos da minha personalidade ali estavam presentes. Passaram para ele. Então, tu é um exemplo disso, por que do transtorno alimentar? Muito da angústia, não que eu seja culpada, mas com certeza muito responsável, porque o meu medo era o teu. E aí, claro, a gente cresce, desenvolve. Por isso que eu digo, errar é humano, mas não vamos persistir no erro, vamos procurar ajuda. Então, e muitas vezes são erros que não são propositais, são erros tentando acertar. É isso que eu acho que é uma mensagem importante também para a gente passar para pais de primeira viagem, ou, né, enfim, que existem erros, sim, né, entre aspas, de criação ou de condução, né, de fases, mas não erros que são conscientes. Erros que são na tentativa de fazer o melhor. Não, na verdade, assim, ó, a ciência diz que 10% de 100 é o que tu chama de consciente. Então, tu imagina, enquanto eu converso aqui contigo, meu RG, nome, CPF, formação, é 10%. Agora, todos os 90% são impulso. Por isso, nós somos animais instintivos. Então, tu não tem controle sobre a caixa preta, que é os 90%. E nem que tu faça terapia uma vida inteira. Mas tu pode ter melhor controle aos mecanismos de impulso que a caixa preta, que a gente chama de inconsciente, te traz. Então, assim, muito do que tu faz, tu não tem que te julgar. De novo, não julgamento. Não tem que te culpar. A gente se culpa, se julga. A gente tem que ser nosso melhor amigo. O que tu diria para um amigo quando ele erra? Vamos de novo, eu tô contigo. Olha para isso, aprende. A gente tem que dizer isso pra gente todos os dias no espelho. Não se julgar. Só que a gente não faz isso, porque a gente aprendeu a ser julgado. Não pode isso. Tá errado. Não chora. Não isso. Foi o que nos ensinaram. Mas agora eu posso fazer diferente comigo. Essa é a minha resiliência. Para eu trabalhar esses meus medos e o que tu chama de inconsciente. A gente não tem culpa de nada. A culpa é lá no confessionário. Lá no consultório, quando as pessoas chegam, elas me dizem isso. Pai, eu me sinto tão culpada. Eu digo, não, aqui não tem culpa. Aqui tem responsabilidade. Porque se eu me responsabilizo, eu posso mudar. Perfeito. Se eu me culpo, eu só me julgo. Aí eu tenho que me penitenciar. E são com os nossos erros, né, que a gente amadurece tantas coisas. E a gente tem a oportunidade de fazer diferente e enxerga crescimento. Se a gente sempre acertasse, quanta coisa a gente ia deixar de viver, de aprender, de fortalecer dentro da gente. Eu né? sempre falo do agora, né? Tu sabe, né? Eu sou apaixonada pelo poder do agora. Tu sabe que eu também estudo muito física quântica, apesar de ser psicóloga, né? Na formação psicanalítica. Porque, assim, não existe o passado nem o futuro. A gente tem que entender que só existe este momento aqui e agora. O passado são memórias e crenças. O futuro nem vivi ainda, então pode ser qualquer coisa, de qualquer forma. Mas eu nunca estou aqui. Eu estou sempre triste, ou deprimido, melancólico, pelo que fiz no passado. Ou estou sempre angustiado e ansioso pelo que farei no futuro. E não vivo a maravilha chamada presente. Então, eu também trabalho muito isso no consultório. Para de estar lá ou lá. Vem para cá. Tu sabe que eu aprendi o que era felicidade quando eu aprendi o que é o agora. Porque eu vivia sempre assim, eu conquistava várias coisas na minha vida, tá? O meu apartamento, todas as coisas que eu queria profissionalmente, tudo eu ia conquistando, mas eu nunca estava feliz. Tu sabes disso? O vazio, né? Eu nunca estava feliz. Até que, com as nossas conversas, com a terapia, eu comecei a me dar conta que a felicidade, ela é momentos. E se eu não souber aproveitar esses momentos, eu nunca vou estar... Só um pouquinho. Não vou me perder. Eu nunca vou estar prestando atenção nessas sensações boas, entende? De estar conquistando, de estar vivendo. Porque eu conquistava uma coisa e eu pensava, tá, mas agora eu já quero a próxima. Tá, mas agora... Que isso é uma mente ansiosa, né? Então, eu nunca estava feliz. Eu estava sempre querendo mais... E aí, olhando o que eu não tinha. Aí é que tá, porque a felicidade, ela não é o momento. O momento é a euforia. A felicidade, ela é. A gente é feliz ou não é. A gente não fica assim, eu tô feliz ou não tô. Não, isso não existe. É um erro também de interpretação. Eu sou feliz, eu me sinto ser ou não. Agora, euforia é isso. Eu consegui o apartamento. Pá! Tô eufórica, quero comemorar, fico em êxtase.
daqui a pouco aquilo já não é mais uma novidade, então eu não me sinto mais feliz. Não, passou a euforia. Eu vou lá e compro um carro. Por isso as compulsões. A compulsão é eu querer estar sempre no estado de euforia. Porque feliz eu tenho que ser. Agora, quando eu não sou feliz, eu sou compulsiva de alguma forma. Possa ser que eu nem me dê conta. Então, o que tu está dizendo é que tu vivia buscando uma compulsão como adrenalina para a euforia no que tu chamava ser feliz. Quando tu te deu conta que tu é feliz por ser, por estar como Andressa e por todos os dias poder escolher, aí tu começa... E prestar atenção nesse flow, né? Assim, hoje... entrar no apartamento, eu não vivo mais naquela loucura de mudança de obra, de escolher isso, de escolher aquilo, que foi um ano muito difícil, tanto que se resultou num processo depressivo. Mas hoje, quando eu entro em casa, eu olho para o apartamento e penso, cara, olha o que eu consegui, entende? E agradeço todos os dias por isso, por ter sido exatamente onde eu queria, como eu queria. Mas antes, eu tinha uma mente tão ansiosa e tão injusta comigo que eu não conseguia valorizar. Tanto que, tu sabe, eu trocava de carro, batia o carro. Eu conseguia ter progressos profissionais, eu era autodestrutiva profissionalmente. Tudo que eu conseguia, e isso, inclusive, resultava na minha parte física, né? Porque quando eu conseguia chegar esteticamente onde eu gostaria, eu não sabia suportar aquilo, aquele bem-estar. Então, eu ia lá e me boicotava, engordava 20 quilos para ter que correr atrás de novo. Perfeito. Isso é muito comum, a gente não saber ser feliz, né? É horrível ter que dizer isso, mas às vezes eu não aprendi por causa de modelo também familiar ou por causa do biopsicossocial, do ontológico. A felicidade é um perigo, é perigoso, não é para mim, isso é inconsciente. Aí quando as pessoas entendem que elas merecem, devem, têm o compromisso de ser e se sentir e estar feliz, isso muda. E a gente se comunica com tudo, né? Nós somos seres eletromagnéticos. Se tu faz um eletroencefalograma, tu vai ver as tuas ondas magnéticas do cérebro. Se tu faz um eletrocardiograma, a mesma coisa. Então, acabou. Como o psiquismo ele é algo subjetivo, o psiquismo não é o cérebro, não é a massa encefálica, ele trabalha nessa energia eletromagnética. Então, a gente tem que entender que a gente se comunica todo o tempo com tudo e com todos. Com os animais que a gente tem em casa, com os eletrodomésticos, com o nosso carro. Por que quando eu não estou de boa, o meu celular pifa, o meu computador não abre, o meu carro para? Não é loucura. Isso a física quântica já explica. A minha energia ela está aqui agora, enquanto falo contigo, emanando em ti, tu em mim. Minha energia psíquica, minha energia fisiológica. Então, a gente tem que olhar os sinais. Se está dando tudo muito errado na minha vida, é hora de eu parar, silenciar, olhar. Eu sempre digo, quando tem um problema e tu está lá, faz parte dele, né? Para parar de dizer que é o governo, que é a família, que é o marido, que é o dinheiro. Não, se tem um problema e eu tô lá, eu faço parte dele. O que eu posso fazer para sair disso? Aí, de novo, eu me conscientizo que eu sou responsável de alguma forma, mesmo que ainda seja inconsciente. Perfeito. Outro ponto que conversa com o que a gente está falando de pandemia, adolescência, é a homossexualidade, né? É a identidade sexual, posso chamar assim? Sim, é a condição. Condição sexual. A gente percebe que, tu falou que as coisas mudaram muito de 25 anos para cá, né? Antigamente, acho que as pessoas não aprendiam, assim como a gente não aprendia a lidar com emoções, a perceber emoções, eu também não poderia me permitir gostar de alguém, me interessar por alguém do mesmo sexo, né? Isso foi passado durante muitas gerações como algo feio, como algo fora de um padrão, né? Perfeito. A sexualidade humana, ela sempre foi um tabu, infelizmente ainda é, embora as coisas estejam bem agora confusas, vamos dizer assim. Digo isso porque eu trabalho com isso hoje. Confusas em que sentido? Cada vez que a gente vai romper um paradigma, primeiro a gente se atrapalha, socialmente falando. Alguém tem que romper, senão os paradigmas não mudam. E para quem rompe é muito sofrido. E nós estamos vivendo esse momento de novo, né? Os jovens, adolescentes, pré-adolescentes hoje estão rompendo esse paradigma, esse modelo. E está sendo muito difícil para as famílias.
para eles em si e para as famílias. Então, a sexualidade, que é da onde a gente vem, né, não deveria ser um tabu, é algo que nunca é falado, conversado em casa. Isso não mudou na velocidade da tecnologia. Só que os jovens, por estarem tendo acesso maior, mais rápido, global, nas relações não tão pessoais diretas, mas interpessoais nas redes, isso está mudando. Então, não existe hoje o homossexual, ou o bi, ou o hétero, ou o pan, isso sempre existiu. É só a gente pegar os livros, ler a história, sempre existiu. Só que a sociedade engessa, ela cria um modelo e tu tem que funcionar daquele jeito. E muitas vezes não era permitido que tu aceitasse essa condição tua, né? Exatamente. Eu sinto o interesse, mas opa, imagina, como que eu vou ficar diante ao meu trabalho, aos meus amigos, à minha família? Então, eu percebo que isso era algo que as pessoas tentavam esconder de si mesma. Exato. Durante muito tempo, até chegar a um ponto onde se estourava, e muitas vezes isso era exposto, explanado, com 30, 40 anos. E hoje a gente vê que muito mais cedo a gente está conseguindo perceber esses traços e essa aceitação pessoal de que, olha, eu não gosto do padrão, o que até então era um padrão, né? Isso. Eu não gosto do que socialmente me ensinaram ser o normal, ser o correto. Eu gosto de algo diferente. E aí? Essa palavra normal tem que parar, né? Tem que mudar. Normal, anormal. Na verdade, isso crucifica muito. Por isso é uma condição. Porque ninguém escolhe passar por isso, ou ser isso ou aquilo. A pessoa é. Ela se descobre no sentido que ela começa a ter um poder maior sobre o eu, aquele ego que eu falei. E muitos pais dizem isso, né? Mas por que tu escolheu isso? Não é uma escolha, é uma condição. Isso eu acho que é importante a gente deixar bem frisar. claro, até para quem não tem acesso a um psicólogo ou a esse tipo de informação e passa por isso dentro de casa, que isso é uma condição e não uma escolha. E assim como os pais, eu vejo que existe muito um egoísmo, mãe. Pelo que eu trabalho no consultório, de que os pais, eles se sentem traídos pelo filho por causa da projeção. Acontecendo exatamente, porque aquela expectativa que foi criada, né, não está acontecendo, mas eles não enxergam o sofrimento também do filho de muitas vezes ter essa aceitação e precisar enfrentar uma sociedade. Mas aí é que tá, por isso que a gente tem que cuidar primeiro da família, né? Qual é a fantasia daqueles pais? Porque eles não têm culpa, eles já vêm também com uma crença, já vêm com projeções, e aí lidar com tudo isso, deles mesmos, familiar e mais social, é muito complicado. Como é que eu vou te ajudar se eu não consigo nem me ajudar? É aquela velha máxima da nossa sociedade, né? Dê a outra face, tira de ti, dá para o outro. Não, isso não existe, isso é hipocrisia. Eu gosto daquela do avião. Quando cair as máscaras, antes de botar em idoso e criança, bota em ti, tá certo? Porque senão como é que eu vou ajudar o outro? As pessoas chamam isso de egoísmo. Então os pais precisam primeiro se ajudar, se compreender, para depois poder ajudar esses filhos. Só que esses filhos vêm quebrando paradigma, e isso está dando muita confusão. Qual é a minha preocupação? É sempre mostrar para o jovem, para o pré-adolescente, que é o que está agora, né, passando mais por essa fase, que eles cuidem a promiscuidade. Há uma confusão hoje entre eu querer ser homo, hétero, bi e ser promíscuo. E aí a minha preocupação enquanto terapeuta é mostrar para eles que existe também uma identidade social, né, um currículo moral que eles estão construindo. Acho que a gente pode trabalhar a palavra autorrespeito. Com certeza. Né? Com Porque certeza. Não significa que... Amor próprio. Exatamente. E isso para diferentes esferas de como tu disse, me fugiu a palavra... isso para diferentes esferas de condição, isso, né, sexual, porque não estamos citando os héteros ou os bissexuais ou homossexual, mas essa promiscuidade muitas vezes vem de um vazio. Exatamente. Né? Vem de um vazio e vem ou então de uma forma de chamar atenção. De rasgar modelo. De rasgar modelo, muitas exatamente. Vezes eu quero sair desse modelo, Só né? que tu tá te autoagredindo. Tá fazendo mal para ti mesma, né? Porque assim, ó, o que eu digo também para eles me perguntam muito. Antes da genitalidade, não dá nem para eles dizerem que são isso ou aquilo, que se definirem isso ou aquilo. O que é genitalidade? É o momento que eu preciso do outro para ter prazer.
Uma coisa é eu comigo, é minha masturbação, inclusive. Uma coisa é a criança com a identidade dela de gênero e informação, tá. Mas enquanto eu não tiver um contato literalmente com outro de mesmo ou outro sexo, eu não posso dizer o que meu corpo, meu coração, meu psiquismo vibra, o que a minha alma quer. Né? E eles estão confusos, eles estão com 12, 13 anos achando que são isso, que são aquilo, e depois daqui a pouco já mudaram, aí eu falo da promiscuidade. Calma, vai com calma, espera acontecer, te respeita, diga não. Muitas vezes não dizem não por causa do grupo, não dizem não porque é uma competitividade. Isso sempre foi assim, né? Sempre foi assim, só que hoje a gente tem que prestar mais atenção aos sinais da depressão, do suicídio, dos transtornos de ansiedade, os compulsivos. Está tudo num pacote, muitas vezes, claro, biológico, né, genético, mas muito psicossocial. Como assim? Eu tenho traços genéticos para ter uma depressão, Tá. né? Não existem depressões só endógenas, só depressões que são hereditárias. Existem depressões desencadeadas por episódios da vida. Sim, que nem a gente conversou no início. Então, a primeira coisa que a gente tem que cuidar é o biológico, né? É o fisiológico, é o genético. Tá, predisposição. A outra coisa é a condição onde eu estou inserido. Se aquele modelo familiar, se aquele modelo social, ele vai alimentar essa condição. É que nem um diabético que tem tendência a ter diabetes, está numa família que vive comendo doce. Sim. Né? Ele vai ter que ter muito mais cuidado, tu sabe disso melhor que eu. Não quer dizer que ele vai desenvolver se ele se cuidar. Então, com as questões psicológicas, psíquicas, também é assim. Eu tenho uma predisposição, mas eu tenho um meio. E às vezes eu nem tinha predisposição, mas o meio está me desenvolvendo. E prestar atenção que esses sinais depressivos, existe também uma falsa interpretação de que a depressão é sinônimo de deprimido. Não. Né? Não. E não, a depressão ela pode ser também, ela pode se iniciar com uma euforia, exatamente, com uma compulsão, irritabilidade. Então, isso quando tu é adulto, talvez tu consiga perceber mais, né, essas oscilações. E numa adolescente, muitas vezes é porque ele está nessa fase? Não, só um pouquinho. Quais são os sinais que ele está querendo te passar? Quais são os sinais que ele quer te mostrar que não a depressão de estar deprimido, triste, chorando, não querer sair de casa. A fuga pode ser outra, né? Eu sempre digo assim, ó, tristeza é uma coisa, melancolia é outra. Tristeza é uma emoção humana natural. Até certo ponto, a tristeza, o medo, a raiva nos protege. De novo, tudo é a dose. Eu não posso viver triste, eu não posso viver raivoso, eu não posso viver com medo. Esses picos mais altos ou mais baixos é que são as patologias. Tá? Então, quando uma pessoa está triste, ela tem concretamente um motivo. Ela diz o porquê. E ela tem o tempo dela para elaborar a tristeza. Assim como o luto. O luto, até 2 anos, ele não é patológico. Um luto de morte ou um luto de perda, né? Agora, a partir de 2 anos, se tu estiver vivendo ainda aquele luto em sofrimento, tu tá melancólico, tu tá deprimido. Então, a gente tem que distinguir. Melancolia tá de mãos dadas com a depressão. Tristeza, não. É apenas um mecanismo de proteção. Entendi. Acho que isso é muito importante. E como tu mesmo disse, a depressão, principalmente em crianças, ela muitas vezes vem com traços de hiperatividade, impulsividade, transtorno desafiador opositor, que é muito comum na infância agora, mais do que já foi. Às vezes a criança apenas está num traço de depressão. Aí tu vai tratar com medicação, claro, com terapia, com orientação familiar, a criança se organiza. Então, é bem complexo, Andressa. É por isso que também na nutrição, né, a gente sempre falou sobre isso. O indivíduo, ele é biopsicossocial. Eu não posso... Não é tudo psicológico. Por exemplo, as pessoas quando chegam no meu consultório me descrevendo os sintomas de depressão, a primeira coisa que eu peço é exame de tireoide. É porque eu já tive depressão por causa da tireoide, né? Não sei se tu vai lembrar, tinha acho que 10 anos, 5 anos. Não, foi quando o Luan... Foi quando ela nasceu, que eu tive uma queda hormonal brusca e tive todos os sintomas de uma depressão. Inclusive, eu tomei 6 meses antidepressivo, até descobrir que meu problema era hipotireoidismo. Bom, mãe, ano passado eu fiz o tratamento para pele, né? Eu já falei isso no Instagram, mas acho que aqui ainda não. Eu tava com sintomas depressivos, né? Mas nada com diagnóstico fechado. E comecei a fazer um tratamento com medicamento, não sei se eu posso falar o nome, então não vou citar, mas com um medicamento que eu estava usando para a pele por conta da acne, que a gente não sabia se era foliculite, da doença autoimune, ou se era acne. E era algo que me incomodava muito. E esse medicamento me modificou quimicamente
e aquela depressão, né, ou aqueles sintomas depressivos, deprimidos, que não era de tristeza, mas era de euforia, de compulsão no trabalho, e etc., foi intensificado de uma forma que me derrubou. Aí eu entrei, né, a psiquiatra entrou com o diagnóstico, e a gente teve que entrar com medicamento para eu conseguir sair daquela crise, por um rebote medicamentoso. Exatamente, nós somos um aglomerado de hormônios, né? A gente tem que estar sempre fazendo essa avaliação também fisiológica. Isso para mim é imprescindível. Às vezes eu não consigo tratar um paciente clinicamente antes dele regular as questões hormonais, porque senão ele não vai conseguir ter ego suficiente para sustentar o que a gente vai ver ali. Então a medicina, a psicologia, a nutrição, interdisciplinarmente é muito importante a gente olhar para a pessoa, para a criança. Muitas vezes eu tenho que deixar o meu trabalho de psicólogo um pouquinho para o lado, pedir para o psiquiatra tomar conta primeiro, para o nutricionista avaliar para mim, para a fono, lá onde eu trabalho com a Cláudia, também olhar, fazer esse olhar. Não adianta eu querer achar que tudo é meu e é psicológico, vai se resolver apenas com a psicoterapia. A psicoterapia, eu digo sempre assim, ó, ela é sim a cura. O que a gente pode chamar melhor de cura, será que eu posso dizer isso? É olhando para, falando, porque falar cura, quando eu falo eu me escuto. Então a psicoterapia, ela seria o antibiótico para uma doença. E a medicação antidepressiva, ansiolítica, ela seria, o regulador de humor, ela é apenas o antitérmico. Uhum. Então o paciente chega para mim com crise depressiva ou de ansiedade e vai tomar medicação, vai tirar a febre. Agora, se ele não fizer terapia, ele não vai curar a causa. Perfeito. Então a gente tem que estar sempre olhando concomitantemente para essas duas coisas. Em várias patologias a gente trata isso, né? O Álvaro fala muito sobre isso, que a gente quer resolver muitas vezes o problema apagando fogo, mas sem descobrir a origem desse fogo. Exato. Então não adianta tratar um paciente que te traz N motivos, né? N características de um problema maior. Tu vai dar um medicamento que vai tratar aqueles sintomas, mas não vai tratar a causa, né? E aí tu vai estar mascarando aquilo. Então o medicamento, no caso de uma depressão, ele te tira os sintomas de angústia, né? Enfim, o que tu está sentindo naquele momento, mas ele não te ensina a lidar com as tuas emoções. Ele não te ensina a observar, a interpretar, que é o que a psicoterapia faz. Exatamente, por isso que é tão difícil. Eu digo que psicoterapia é para os fortes, não é para fraco. É verdade. E tem momentos que a gente tem vontade de desistir, de não ir, né? Mas é tão bom quando a gente vê que a gente é mais daquilo que a gente achava que era, né? Porque aí traz o poder, como eu disse aquela hora, pra gente de novo. Eu sou responsável, eu não sou culpada, mas eu sou responsável. No fundo, só eu vou poder decidir, só eu vou poder fazer uma curva, só eu vou poder voltar, né? Ninguém é responsável por isso. A gente tem pessoas que nos acompanham uma vida inteira, mas não adianta as pessoas me acompanharem se eu não estiver acompanhada de mim, primeiramente. Isso a gente tem que ensinar para as crianças. Primeiro eu, de uma forma positiva, um egoísmo positivo, um eu para eu estar bem, para eu poder até pedir ajuda para alguém. Porque às vezes eu não estou bem nem para pedir ajuda, não sei nem por onde começar. Ou às vezes te ensinaram que pedir ajuda é feio. É fraqueza. É fraqueza, né? É. E isso é algo que tu leva até pro resto da tua vida e tu sempre te sente sozinho. Então, sempre avaliando, né, André, essas crenças que me passaram, que foram as melhores que puderam, mas que eu posso buscar outra forma de pensar. Essa liberdade que apenas o humano tem e não usa ainda tão bem. Uhum. Perfeito. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui que não conversamos ainda. Expectativa e realidade, as mudanças de configuração da família. É tanta coisa, né? Que, meu Deus, a gente ficaria aqui dias. Acho que daqui a gente falou tudo. Então a gente pode deixar, acho que um recado, né? Assim, para que as pessoas busquem se autoconhecer melhor. Quando eu digo autoconhecer, necessariamente passa por, às vezes, ficar consigo mesma. Como eu trabalho muito, eu gosto muito no sábado, né? Tu sabe disso, mais até do que no domingo. No domingo eu não me importo de juntar família, de ir para cá, de ir para lá, mas eu preciso, sábado, eu digo, praticar o nadismo, que é fazer nada.
a gente cria muito no ócio. É o momento que a gente está com a gente. Eu moro no Laranjal, eu adoro ir na beira da praia, eu amo ver sol nascer e se pôr, me conectar literalmente, porque o não fazer nada é estar comigo, porque a gente está sempre pensando, a gente está sempre correndo, a gente está sempre olhando o relógio, a gente está sempre resolvendo. Quando eu estou comigo, eu me assusto. Então, se tem uma dica que eu queria deixar para as pessoas, é agora, hoje, criar um espaço de ficar consigo mesma. De preferência, não pensando e não julgando. Botar uma música só para ouvir, ler um livro lendo, assistir um podcast, assistir uma série que goste, mas tentando esvaziar essa máquina que não para nunca de pensar, que é o que eu chamo de eu. E que, na verdade, é os 90% pulsando em mim, mais os 10% tentando controlar, muitas vezes não tendo sucesso. E, além disso, te desafiar a descobrir quais são as coisas que te fazem bem. Às vezes, a gente pensa que tu precisa viajar para longe, ter grandes conquistas, né, de aquisição, e não. Muitas vezes são momentos muito, muito, muito simples que vão estar te acolhendo e te abastecendo e fazendo com que tu te reencontre, né, contigo mesmo. Eu sou uma pessoa que agora, graças a Deus, eu estou bem melhor do ano passado para cá, mas eu sempre estive correndo, sem tempo de olhar para o lado e conseguir aproveitar pequenos momentos da minha vida. Por exemplo, hoje eu almocei e eu fiquei 10 minutos abraçada com a Is na cama, conversando com ela. E eu fiquei pensando, que engraçado, né? Às vezes eu não me permitia fazer isso, porque eu estava sempre correndo, tinha que escovar os dentes. Não, peraí, eu vou conversar com ela, que está sempre do meu lado, sempre de bom humor, querendo brincar. E vai ser um momento de não pensar em nada, não olhar o celular, não estar prestando atenção na comida, em nada, para conseguir me reabastecer para a minha tarde. Posso só concluir? Claro, claro. E, além disso, não buscar em momentos, mãe, e eu digo isso por mim, pela adolescente que eu fui e adulta que eu fui até pouco tempo assim também, não buscar em situações que mais te sugam energia do que te abastecem, completar esse vazio. Porque, um exemplo, tá? Teve épocas da minha vida que eu vivia na rua, gostava de sair para festa, né? Tava sempre com pessoas e eu não tirava um tempo para ficar comigo, porque eu precisava sempre estar nessa euforia. E isso não me dava a oportunidade de entrar em contato comigo. E aí, quando eu parava e entrava em contato comigo, eu tinha um vazio imenso porque eu não sabia preencher aquilo. Exatamente. Só que é muito bom encontrar os meus amigos. Eu sou uma pessoa que eu adoro eventos, churrasco para festa, porém, isso em excesso te tira energia, te tira sono e muitas vezes não te abastece do que tu precisa, que é o teu eu sozinho, como tu estava citando, né? É um estado maníaco. Aí a gente vive, não precisa ser maníaco depressivo para viver num estado maníaco, que a gente chama, na verdade, de hipomania. Tem muitas pessoas hipomaníacas e nem sabem, que não conseguem centrar, baixar, tem esse medo. E outra coisa que, enquanto tu falava, eu pensei, nós, seres humanos, a gente só dá valor quando perde. Por que a gente só dá valor quando perde? Quando alguém morre, quando alguém vai embora. A Izzy, que tu disse que tu abraçou hoje, ela está ali todos os dias. Só que ela vai durar, em média, apenas 15 anos. E, às vezes, quando morre, aí eu me dou conta que não fiquei junto. Por que o ser humano é assim? Porque o ser humano nunca está aqui, no agora. Ele está sempre no passado e no futuro. Exatamente. E isso só dá valor quando perde, não só para pessoas, né? Às vezes, situações da nossa vida, um trabalho que tu passa reclamando, e aí tu é despedido, ou tu precisa trocar de cidade. E aí aquele trabalho que tu passava reclamando é o que está te fazendo falta, porque tu começa a sentir falta de coisas simples daquele dia a dia, que enquanto tu estava lá, tu não conseguia prestar atenção. Mas agora que tu não tens mais aquilo, tu consegue sentir falta. Às vezes era um colega que tu achava um chato, mas ele te dava café todos os dias. Às vezes era o ar-condicionado da sala, que era melhor do que o ventilador da atual. Então, coisas muito pequenas que tu só consegue prestar atenção e valorizar quando tu olha para o teu momento presente, seja no teu momento profissional, em relações, né? No todo. Agora, quando a gente está sempre olhando à frente ou querendo
resgatar coisas que passaram, porque existe muito isso também, né? Aí tem outro nome, E não consegue viver o que a gente está vivendo agora, prestar atenção nos detalhes do agora, seja com seus pontos positivos ou negativos, aí a gente se dá valor só quando perde, porque a gente não conseguiu estar presente naquele momento. Então, duas emoções também, dois afetos, apego e vínculo. A gente tem que entender o que é apego e o que é vínculo. A gente deve se vincular com as coisas, não se apegar às coisas. Pessoas mais apegadas sofrem mais, têm mais propensão à depressão. Pessoas que se vinculam, elas entendem que tudo tem início, meio e fim. Tem ciclos. É um ciclo. Então, eu me vinculo com hoje, agora, o que eu estou, mas não serei sempre assim. E aí eu digo que tristeza não precisa, aliás, desculpa, lembrança, saudade não precisa ser triste. Às vezes as pessoas falam para mim com muita dor no coração, lembrando saudosamente de algo, mas não precisa ser triste. Eu posso lembrar com alegria, porque eu tenho vínculo, não apego com aquilo. Então, eu acho que é um outro tema que a gente tem que prestar atenção. Eu estou me vinculando ou me apegando às pessoas, às coisas, à minha vida? Até para que as relações não fiquem tóxicas, né? E a base delas não seja uma dependência. Como muitas vezes a gente vê uma dependência emocional e base de relacionamentos que não são por amor, por respeito, e sim por um contexto dessa dependência. Isso também, se eu pudesse deixar aqui, não sei se dá tempo. Uma coisa que eu trabalho muito, que também é uma analogia que eu criei, eu não sei se os guris dizem que dá, para as pessoas pensarem assim, numa das formas que me pedem, né, de um bom relacionamento, seja ele conjugal, familiar, profissional. Eu peço que a gente preste atenção em 5 pilares. Esses dias eu postei isso até. A gente tem que ter equilíbrio em todas as relações, sobre respeito, cumplicidade, lealdade, admiração e desejo. Não esquece disso. Como é que estão as tuas relações? Elas estão boas no quesito respeito ou está faltando respeito? As tuas relações, tu tem lealdade? Tem cumplicidade? Tem desejo e admiração? Claro que isso aqui não vai estar sempre 100% junto, mas se eu tenho 3 coisas que estão frágeis e só 2 estão se mantendo, a minha relação já não está legal. E eu tenho que olhar para isso. Está faltando o quê no meu relacionamento? Isso eu trabalho muito nas relações afetivas. As pessoas sofrem por falta de admiração, ou de lealdade, ou de respeito, ou de desejo. Muitas vezes um casamento já está sem desejo há anos, ou um casamento já não tem respeito e admiração. Então, também é uma analogia, não uma fórmula, mas para a gente... um equilíbrio. Acho que isso rege as nossas relações. Perfeito. Mãe, muito obrigada. Eu que agradeço. Quero te agradecer muito, muito por tudo. Acho que fluiu melhor do que a gente imaginava, né? Eu acho, né? Espero ter colaborado de alguma Muito, forma. Quando a gente fala, a gente não se escuta, né? Mas depois eu vou me escutar. Espero ter conseguido comunicar, não só falar esse tempo todo. Tenho certeza. Vamos escolher outros temas depois para a gente conseguir trazer e conversar com o pessoal, porque como a gente conversou antes do início da gravação, a nossa ideia é passar informação para aqueles que não conseguem chegar até o nutricionista ou o psicólogo, ou para aqueles que têm dificuldade, muitas vezes, de interpretação sozinho, né? Exatamente. Ou a gente comunicando dessa forma, talvez seja uma forma mais simples de conseguir captar certas mensagens e ter insights diferentes, né? Eu sempre digo, Andressa, a gente sai para a rua para passar uma informação e receber. Por isso que se comunicar é tão importante. Às vezes eu estou falando contigo algo que alguém está do lado escutando e serviu para mudar a vida. Às vezes tu me diz algo que eu saí para a rua e nem imaginei escutar aquele dia, que também salva uma questão minha. Então, se comunicar é isso. A gente sempre vai dar e receber. Mas a gente precisa fazer esse movimento. Ninguém é melhor ou pior que ninguém. Nós somos todos iguais dentro das nossas diferenças e singularidades. Mas somos todos humanos. Perfeito. Muito obrigada. Espero que o pessoal goste também, assim como eu gostei, eu amei. E ficamos aqui para até o próximo. Semana que vem é com o Dr. Álvaro. Ótimo. Obrigada, pessoal. Maravilha. Quem tiver interesse em entrar como nosso parceiro, pode entrar em contato pelas nossas redes ou pelo número de telefone que tem aqui embaixo. Muito obrigada.